Criado para dar à França um caça capaz de enfrentar a nova geração de jatos supersônicos, ele nasceu como um interceptador leve, rápido e pensado para subir a grandes altitudes. Com asa em delta, estrutura simples e manutenção relativamente fácil, ele passava de Mach 2 e ainda podia cumprir missões de ataque e reconhecimento. Foi exportado para vários países, acabou lutando no Oriente Médio, na África, na Ásia e na América do Sul, virando um símbolo da aviação francesa durante a Guerra Fria. Este é o Mirage 3. No início dos anos 50, durante a Guerra da Coreia, o Ministério da Defesa francês estudava as tendências dos novos caças. O MiG-15 mostrava que a combinação de manobrabilidade, potência e simplicidade era decisiva em combates reais. E, ao mesmo tempo, as forças aéreas ocidentais enfrentavam problemas com custos crescentes e projetos que ficavam cada vez mais pesados. Por isso, os franceses iniciaram um requisito para um interceptador leve, capaz de atingir 18.000 metros de altitude em poucos minutos e manter velocidade superior a Mach 1.3. Esse pedido ambicioso deu início a uma competição entre três grandes fabricantes do país: Sud-Ouest, com o SO-9000 Trident, Sud-Est, com o SE-212 Durandal, e a Dassault, com o MD-550 Mystère Delta. No fim, o conceito da Dassault seria o escolhido. Em vez de propor uma aeronave convencional, a Dassault apostou em um formato que ainda estava em evolução: a asa em delta. O modelo apresentado pela empresa usaria dois motores e, como complemento, um pequeno motor foguete que poderia aumentar drasticamente a taxa de subida. O desenho também chamava a atenção por eliminar o estabilizador horizontal tradicional. Isso simplificava a estrutura e reduzia peso, mas exigia um controle aerodinâmico bem mais rigoroso nas baixas velocidades, especialmente nas decolagens e pousos. Em março de 1953, a França assinou o contrato para a construção de 2 exemplares. Ele tinha entradas de ar laterais simples, uma cabine elevada, facilitando a visão do piloto, e um nariz mais fino, preparado para receber um radar de interceptação. 2 anos depois, no dia 25 de junho de 1955, o piloto Roland Glavany levantava voo com o primeiro protótipo em Melun-Villaroche, marcando o início de uma longa campanha de testes. Nesse primeiro voo, o avião ainda não tinha pós-combustão e nem empregava o motor foguete. Mesmo assim, nas primeiras semanas de testes, o protótipo já mostrava que tinha potencial, atingindo quase Mach 1 em mergulho no 4º voo. Depois dessas avaliações iniciais, a Dassault iniciou uma modificação importante. Reduziu o tamanho da deriva, instalou pós-combustores e integrou o motor foguete. Com isso, o projeto evoluiu para o chamado Mirage 1. Ele manteve a essência do MD-550, mas agora tinha desempenho condizente como um interceptador da segunda metade dos anos 50. Em voo horizontal, alcançou Mach 1.3. Com o motor foguete acionado, chegou a Mach 1.6. Esses resultados confirmaram que a asa delta era uma escolha acertada para altas velocidades, mas também expuseram alguns problemas. Os motores não entregavam a potência necessária e as entradas de ar fixas limitavam a aceleração em velocidades maiores. Além disso, a Força Aérea Francesa passou a questionar se um interceptador tão leve conseguiria cumprir a missão diante da nova doutrina da OTAN, que focava no risco de bombardeiros supersônicos soviéticos entrando pelo oeste da Europa. Em maio de 1957, a Dassault encerrou o desenvolvimento do Mirage 1. Ele havia cumprido seu papel como demonstrador tecnológico, mas já não atendia às necessidades da França. No entanto, o programa não foi considerado um fracasso. Pelo contrário, forneceu dados essenciais sobre o comportamento da asa delta.
estabilidade em alta velocidade e desempenho. Esse aprendizado seria usado em um projeto superior, que já estava em andamento, o Mirage 3. A Dassault percebeu que a solução real estava em um jato maior, com um motor mais potente. Os estudos iniciais de um modelo chamado Mirage 2, com 2 motores, foram abandonados quando surgiu a possibilidade de usar o novo Snecma Atar, desenvolvido por uma equipe de ex-engenheiros da BMW, a partir dos projetos de motores a jato alemães do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse motor tinha potência suficiente para permitir Mach 2 com um único propulsor. Com isso, a empresa iniciou o desenho de uma aeronave cerca de 30% mais pesada que o Mirage 1, equipada com um motor mais forte e ainda mantendo a asa delta de grande enflechamento como característica principal. O primeiro protótipo do Mirage 3 voou em 17 de novembro de 1956, novamente pilotado por Roland Glavany. Já no início dos testes, o avião demonstrou desempenho acima do esperado. Tinha estabilidade em alta velocidade e, utilizando o motor foguete, ultrapassou Mach 1.8 em voo nivelado. Pouco depois, chegou a Mach 1.89. O problema era que as entradas de ar fixas reduziam a eficiência em velocidades mais altas. Para corrigir isso, a Dassault desenvolveu um sistema de cones móveis instalados dentro das entradas de ar. Esses cones ajustavam sua posição conforme a velocidade aumentava, regulando o fluxo de ar que entrava no compressor. Com essas melhorias, o governo francês autorizou a produção de 10 aeronaves de pré-série, chamadas Mirage 3A, destinadas principalmente a testar sistemas e validar o uso operacional. A campanha de testes dessa versão começou em maio de 1958 e ainda nos testes iniciais ele atingiu Mach 2 em voo nivelado, algo ainda raro na Europa. Esse marco fez o governo francês autorizar uma encomenda de mais 100 unidades. Paralelamente, a Dassault iniciou o desenvolvimento de uma versão de treinamento, o Mirage 3B, que voou pela primeira vez em outubro de 1959. Era um modelo sem canhões, sem radar e de 2 assentos destinado a preparar pilotos para a versão de combate. Mas o ponto central do programa estava no Mirage 3C, o primeiro modelo realmente projetado para missões de interceptação. Essa versão mantinha a asa delta, mas tinha mudanças estruturais importantes, como estrutura reforçada e fuselagem ajustada para acomodar radar e aviônicos. Ele recebeu a versão Atar 9B do motor e manteve o motor foguete opcional, usado exclusivamente em operações que exigiam subida rápida acima de 15 mil metros. Além da parte aerodinâmica, essa versão recebeu novos sistemas eletrônicos. Entre eles estavam sistemas de navegação mais precisos, o radar de interceptação Thomson CSF Cyrano Ibis e capacidade de disparar o míssil R-530, guiado por radar, um dos primeiros do gênero na Europa. O conjunto o transformava em um interceptador capaz de operar de dia, à noite e sob clima desfavorável, com autonomia suficiente para patrulhas curtas e resposta rápida. O programa evoluiu rapidamente entre 1958 e 1961. As primeiras unidades operacionais foram entregues à Força Aérea Francesa e a aeronave passou a integrar oficialmente a defesa aérea do país. Ao longo dos meses seguintes, ele se tornou o núcleo da estratégia francesa de interceptação. Com sua entrada em serviço, o programa começou a chamar a atenção de outros países que buscavam um caça supersônico confiável e relativamente acessível. A França tinha interesse em ampliar sua presença no mercado militar, e logo ele se tornou uma vitrine tecnológica. Oferecia velocidade de Mach 2, capacidade de disparar mísseis modernos e uma estrutura simples de manter em comparação com outros caças da mesma geração. Por isso, ainda no começo dos anos 60, uma série de testes e demonstrações internacionais abriu caminho para contratos de exportação. O primeiro cliente estrangeiro foi Israel,
O país estava investindo na modernização completa de sua força aérea, pois enfrentava constantemente tensões com seus vizinhos. A decisão de adquirir o Mirage 3 ocorreu após avaliações realizadas no início da década, quando pilotos israelenses testaram o desempenho da aeronave na França. O que mais impressionou foi a capacidade de aceleração em altitude, a simplicidade da asa delta e a eficiência do motor. Israel encomendou a variante Mirage 3CJ, basicamente a versão C destinada à Força Aérea Israelense, configurada para a defesa aérea e com eletrônica simplificada. Sua introdução coincidiu com um período de constante provocação no Oriente Médio. Em 1966, por exemplo, um desses caças israelenses conquistou 2 abates contra os MiG-19 egípcios que tentavam interceptar um avião de reconhecimento. Pouco depois, Israel enfrentaria a Guerra dos 6 Dias em 1967. Nessa campanha, o Mirage 3 participou principalmente de missões de superioridade aérea e escolta, enquanto outros aviões realizavam ataques ao solo. O desempenho foi sólido e os pilotos israelenses consolidaram uma reputação agressiva, aproveitando a aceleração superior do Mirage em mergulho e sua robustez em altas velocidades. Esses resultados ampliaram a confiança do país no jato francês, levando a novas encomendas e a uma dependência ainda maior da aeronave, para enfrentar ameaças vindas de Egito, Síria e Jordânia. Entre os pilotos israelenses que se destacaram usando o Mirage 3 estava Giora Epstein, que obteve 17 vitórias aéreas ao longo da carreira, sendo o recordista mundial em abates na era dos jatos supersônicos e reconhecido como um dos maiores ases da história. Durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, ele conquistou 12 dessas vitórias, utilizando tanto o Mirage 3 quanto o Nesher, uma versão local baseada no mesmo projeto. Enquanto isso, a França continuava aprimorando o projeto. Uma das evoluções mais importantes foi o Mirage 3E, voltado principalmente para missões de ataque tático em baixa altitude. Ele tinha a fuselagem levemente alongada, maior capacidade de combustível interno e novos equipamentos eletrônicos para navegação de longo alcance. Isso ampliou o alcance do jato e tornou possível cumprir missões que exigiam voos a baixa altitude e navegação precisa. Outra versão relevante foi o Mirage 3R, especializada em reconhecimento fotográfico, equipada com câmeras no nariz no lugar do radar. A experiência acumulada nessas versões levou ainda a derivados diretos, como o Mirage 5, simplificado para ataque em baixa altitude e bom tempo, sem radar, com mais combustível e mais pontos externos para armamentos. E o Mirage 50, que combinava a fuselagem do Mirage 5 com o motor Atar 9K50 e aviônicos atualizados para missões de ataque e interceptação. Dessas bases surgiram programas experimentais, como o Milan e o Mirage 3NG, usados como demonstradores de aerodinâmica e sistemas de armas, e projetos como o Balzac 5, que testou a ideia de um caça-vetol supersônico, mas permaneceu apenas na fase de protótipo. Ao longo do tempo, suas variantes começaram a ser adaptadas e exportadas para outros países. Ao todo, cerca de 20 países operaram versões do Mirage 3, entre eles o Brasil, que recebeu no início dos anos 70 o Mirage 3EBR e o DBR, designados localmente como F-103E e F-103D, baseados em Anápolis. Esses caças foram empregados pela FAB em missões de interceptação e defesa aérea. Participaram de grandes exercícios nacionais e multinacionais e realizaram interceptações reais. Eles permaneceram em serviço até dezembro de 2005, quando foram oficialmente retirados e substituídos pelo Mirage 2000. Em paralelo, vários operadores criaram programas próprios a partir do Mirage 3, gerando caças profundamente modificados como o Nesher e o Kafir israelenses, o Tita sul-africano e o Pantera chileno.
Todos mantinham a base estrutural do Mirage, mas incorporavam conjuntos diferentes de melhorias específicas para cada país. Uma parte importante de sua história surgiu no Hemisfério Sul. Em 1982, a Argentina empregou seus Mirage 3EA na Guerra das Malvinas. O país enfrentou dificuldades porque as aeronaves tinham alcance limitado para operar a partir do continente até as ilhas, o que reduzia o tempo disponível para combate. Mesmo assim, os pilotos argentinos os usaram como parte de uma estratégia de distração e superioridade aérea, tentando puxar os Harrier britânicos para engajamentos específicos, enquanto outras aeronaves se aproximavam dos navios. Embora não tenha registrado vitórias confirmadas contra os Harrier, o Mirage 3 cumpriu sua função de apoio tático ao longo do conflito. Com o passar do tempo, a família Mirage se tornou um símbolo da capacidade francesa de projetar e produzir caças eficientes e versáteis. Ele estabeleceu a base para o Mirage F1, introduzido no início dos anos 70, e mais tarde influenciou diretamente o desenvolvimento do Mirage 2000, que retomaria o conceito da asa delta e trazia uma evolução natural da filosofia iniciada 2 décadas antes. Embora substituído progressivamente em funções de primeira linha, ele continuou em operação em diversos países até o século XXI. Em várias forças aéreas, ele permaneceu como plataforma de treinamento, interceptação e reconhecimento. Seu legado está em centenas de aeronaves construídas, décadas de exportações, inúmeras batalhas importantes e um impacto direto na formação de novas gerações de pilotos. Do Oriente Médio ao sul da África, da fronteira indiana ao Atlântico Sul, o Mirage 3 esteve presente em alguns dos principais conflitos da segunda metade do século XX, e essa presença não aconteceu por acaso. Ela foi resultado de um projeto que uniu velocidade, simplicidade, disponibilidade e desempenho consistente em uma época em que o mundo vivia mudanças rápidas e perigosas. Ao final de sua trajetória operacional, ele já havia acumulado um histórico amplo. Serviu como interceptador, caça de superioridade aérea, plataforma de reconhecimento e avião de ataque. E, ao mesmo tempo, abriu espaço para uma família inteira de aeronaves derivadas, o consolidando como uma das aeronaves mais importantes da história. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.